Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Lara Gregório, sou membro da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente e vou falar para vocês acerca da segurança do paciente na prevenção de erros de medicação em pacientes diabéticos. Para introduzir o nosso tema, nós vamos voltar ao terceiro desafio global de segurança do paciente, lançado em 2017 pela OMS, com o título Medicação sem danos. Esse desafio ele incluía áreas prioritárias, ou seja, áreas em que deve haver uma maior atenção na prevenção dos erros de medicação. Em uma dessas áreas prioritárias estão os MPP, que são os medicamentos potencialmente perigosos, medicamentos que apresentam um risco maior de complicação e um risco maior de ocasionar dano ao paciente quando acontece erro na sua administração. E dentro desses medicamentos estão os medicamentos utilizados no tratamento do diabetes, que nós vamos conhecer quem são. Mas antes de falar dos medicamentos, vamos definir o que é o diabetes. Diabetes mellitus, DM, é uma síndrome metabólica de origem múltipla, ou seja, não existe uma causa única para o diabetes, existem múltiplas causas, e ele é decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente os seus efeitos, ou seja, no diabetes ou não vai haver insulina, ou mesmo que haja, ela não vai conseguir desenvolver o seu papel. Qual é o papel da insulina? Bom, a insulina ela é um hormônio produzido no nosso pâncreas e ela é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Ou seja, a falta da insulina, a falta desse hormônio, provoca um déficit na metabolização da glicose, ocasionando altas taxas de glicose no sangue, a hiperglicemia, de forma permanente. Ou seja, no diabetes, a glicose ela não vai ser metabolizada adequadamente e ela vai permanecer no nosso sangue mais do que deveria. E isso vai ocasionar complicações decorrentes da hiperglicemia. Então é isso que caracteriza o diabetes. E como é feito o tratamento do diabetes? O tratamento do diabetes ele é feito de forma farmacológica e não farmacológica. Nesse vídeo nós não vamos abordar o tratamento não farmacológico do diabetes, porque o nosso foco é nas medicações. Então, nós vamos falar acerca do tratamento farmacológico, que acontece principalmente pelo uso da insulina e dos hipoglicemiantes orais. Bom, como eu falei, a insulina ela é produzida pelo nosso próprio organismo, pelo nosso pâncreas. Mas no caso do diabetes, muitas vezes isso não acontece. Então, quando a insulina ela não é produzida pelo nosso organismo, ela deve ser administrada, ela deve vir do meio externo e ser administrada no nosso organismo. E ela, quando um medicamento, ela é considerada um medicamento de alto risco, porque erros no esquema posológico, ou seja, na dose administrada, e na administração de insulinas no plural porque existem várias formas de apresentação da insulina, existem tipos de insulina. Então, falhas na dose ou na administração da insulina podem resultar em eventos adversos graves ao paciente. E dentre esses eventos adversos graves estão o coma hipoglicêmico, convulsões e até a morte. Então é por isso que a insulina ela é considerada um medicamento potencialmente perigoso. E além dos erros envolvendo diretamente a dose administrada, existem também os erros associados à forma de administração, que também podem atingir os pacientes que utilizam a insulina. Dentre eles está a lipodistrofia. É por isso que existe o rodízio, na administração da insulina. Um dos objetivos é justamente prevenir que haja lipodistrofia. E o que é esse rodízio? É que a insulina ela não deve ser administrada sempre no mesmo local. Deve haver uma alternância nos locais de administração da insulina. E os hipoglicemiantes orais? Eles também são medicamentos potencialmente perigosos, porque eles apresentam um alto risco de episódios de hipoglicemia, especialmente as sulfonilureias. E as sulfonilureias de longa duração, como a glibenclamida, a clorpropamida e a glimepirida, são consideradas medicamentos potencialmente inadequados para idosos, segundo o critério de Beers. E aqui estão alguns sinais e sintomas relacionados à hipoglicemia decorrente do uso das sulfonilureias. Esse gráfico ele foi retirado de um material que eu vou estar mostrando no final desse vídeo, de onde foram tiradas muitas informações para a produção desse vídeo, que vocês vão poder estar consultando e se aprofundando mais nesse tema. Bom,
O principal sinal e sintoma relacionado à hipoglicemia causada pelo uso das sulfonilureias é o coma, sendo seguido pela desorientação, a sonolência, as convulsões, os déficits neurológicos e o comportamento anormal e inadequado. Então, tudo isso vai ser ocasionado pela hipoglicemia decorrente do uso desses hipoglicemiantes orais. Então, como promover a segurança do paciente no uso dessas medicações? Então, agora nós vamos falar sobre a promoção da segurança do paciente. Essa promoção, ela se dá principalmente através do empoderamento, ou seja, empoderar o paciente, seus familiares e cuidadores para que participem do seu processo de cuidado, pois o paciente é a última barreira contra erros de medicação. O paciente ele deve ser ativo no seu cuidado, ele deve ser protagonista, ele deve saber quais medicamentos ele está tomando, para que ele está tomando, como ele vai estar tomando esses medicamentos. Então, se o paciente muitas vezes está impossibilitado de ter essa autonomia, o cuidador ou o seu familiar deve também ser responsável e não apenas esperar pelo profissional de saúde. Então, é por isso que a segurança do paciente ela deve estar ao alcance de todas as pessoas, porque o paciente ele deve ser ativo no seu próprio cuidado. E esse empoderamento ele deve existir principalmente na monitorização da glicemia, ou seja, em verificar como estão os níveis de glicose no sangue, na aplicação da insulina e identificação dos sinais e sintomas da hipoglicemia. Então, tudo isso devem ser informações que estão ao alcance dos pacientes, seus familiares e cuidadores. Acerca do uso adequado da insulina, as principais questões envolvidas são o armazenamento e o que se deve e não deve fazer antes, durante e após o uso. E também existem outras orientações que, inclusive, estão bem explicadas no material que eu vou estar mostrando no final desse vídeo. Agora vamos falar sobre a hipoglicemia, né? Como fazer a identificação e o manejo da hipoglicemia. Primeiramente, o que é hipoglicemia? O nome, ele já é autoexplicativo. Hipo é um prefixo que indica algo que está abaixo. Glicemia se refere à glicose e mia se refere à corrente sanguínea. Então, a hipoglicemia é quando a glicose ela está abaixo do que deveria no nosso sangue. Então, são baixos níveis de glicose no sangue. Isso é hipoglicemia. E ela pode ser causada tanto pela administração de dose de medicamento em excesso ou alterações na rotina do paciente. Então, ou o paciente toma uma dose maior de insulina ou de hipoglicemiante do que ele deveria, ou existem alterações na rotina desse paciente que vão estar diminuindo esses níveis de glicose no sangue. Que alterações? Por exemplo, se o paciente passa muito tempo sem se alimentar, um jejum prolongado, ou se ele está se alimentando menos do que deveria, ou se ele faz o consumo de bebidas alcoólicas, dentre outras coisas. Tudo isso pode ocasionar hipoglicemia. E como identificar essa hipoglicemia? Aqui estão alguns sintomas da hipoglicemia, que são a fome, a náusea, tremores e fraqueza, formigamento ou dormência nos lábios e na língua, palpitação e nervosismo. Então, aqui estão algumas formas de identificar a hipoglicemia. E o que fazer depois que essa hipoglicemia foi identificada? Deve-se administrar 15 gramas de carboidrato como tratamento preferencial para indivíduos com glicemia abaixo de 70 mg por decilitro. Ou seja, foi identificado alguns sinais e sintomas de hipoglicemia, foi verificado a glicemia desse paciente e verificou-se que ela está abaixo de 70. Então, o que se deve fazer? Administrar 15 gramas de carboidrato, que equivale a 150 ml de suco comum ou refrigerante comum, ou uma colher de sopa de açúcar. E também pode-se consumir balas macias ou mel. Então, essas são algumas formas de reverter o quadro de hipoglicemia. Então, esse foi o vídeo que nós trouxemos, né, algumas orientações, que é bom deixar claro, não substitui uma consulta médica, não substitui uma consulta com um profissional de saúde. São apenas algumas informações que devem estar ao alcance de toda a população. E aqui está o material que foi utilizado na elaboração desse vídeo, que ele também vai estar disponível na descrição desse vídeo para o download. E aqui estão os nossos contatos no Instagram e no e-mail. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode estar se inscrevendo, deixando o seu like, que nos ajuda na divulgação. E é isso. Obrigada!